Agora no Giro de Notícias Regional, Papo Saúde, com Roberta Malta Pierazzo. Papo Saúde. Muito bem, 12h23, começando o nosso Papo Saúde, excepcionalmente nesta quinta-feira santa. Como vai, Roberta? Bem-vinda à Regional, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Marcelo, Lucinha e a todos que estão nos ouvindo. Hoje o nosso tema é procrastinação. Exatamente. Por gentileza. Vamos lá, cheguei nesse tema que a semana retrasada eu fiz uma enquete para entender o que as mulheres de sucesso gostariam de saber. E a procrastinação, ela ganhou. O que é a procrastinação? Isso cada vez mais vem sendo dito porque as pessoas estão no movimento de deixar para depois aquilo que ela deveria ter feito. A procrastinação é algo normal, porém, ela começa a ter um prejuízo quando o indivíduo ele passa, então, a ter um desconforto, um impacto e o tamanho do desconforto muito grande, Marcelo. O que seria isso? A procrastinação é algo que você deixa, algo importante, precisamos, colocar isso, algo importante, que você deixa de fazer sem nenhum motivo, fazendo outras coisas que não são tão importantes. Exatamente. Exemplo, Roberta. Por um exemplo, eu faço uma lista, eu vou pegar um exemplo meu real, Sim. Eu faço uma lista todas as sextas-feiras do que eu preciso fazer na outra semana. Então, vamos pensar que eu vou dar uma palestra que aconteceu na segunda-feira passada, a gente estava falando agora, né? Eu dei uma palestra na segunda-feira. Vamos pensar que eu precisava ter organizado essa palestra, Marcelo, na sexta-feira, onde eu pudesse sentar, prepará-la, montar as artes, enfim, para segunda-feira eu ter esse material pronto. Aí eu chego na sexta-feira e falo, sábado eu estou tranquila, deixo para sábado, domingo, quando eu me vejo segunda-feira de manhã e eu não tenho esse material pronto. E aí eu vou talvez despreparada para essa palestra, ou eu até consigo fazer correndo, ou às vezes eu preciso desmarcar com alguns pacientes para que eu possa fazer preparar o material, entende? Você procrastinou. Procrastinei. Eu deixei de fazer algo que era essencial para mim, era importante, para fazer qualquer outro movimento. Então, eu trouxe aqui para que a gente pudesse falar quais são os motivos, para que a gente comece a entender, Marcelo, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e como trabalhar para que eu pare de procrastinar. Lembrando que a procrastinação, ela é algo natural. Lembrando desde que não tem um impacto negativo de uma forma que você encontra aí no seu desconforto. Entendi. Por um exemplo, um dos principais motivos da procrastinação, elas são as crenças procrastinadoras. A primeira é, ninguém manda em mim. A gente já vem aprendendo, você já viu crianças, né? Desde pequeno, ninguém manda em mim, é aquele movimento, meu chefe não manda em mim, a minha esposa não manda em mim, meu filho não manda em mim, então eu não vou fazer. Entendi. Entendeu? Essa é uma crença para que você consiga se distanciar daquela tarefa que você precisa fazer, daquela atividade. A segunda é, a vida é curta, então eu vou fazer o que me dá prazer. Aqui eu vejo muitas pessoas que tendem a iniciar uma dieta, mas não começam porque a vida é curta. E se eu morrer hoje, vou morrer com vontade de comer o chocolate? E se eu ganhar esse ovo de Páscoa, eu não vou comer? Entendi. A vida é curta. Então, eu vou, de uma certa forma, para os momentos de prazer imediato. O terceiro ponto é, se não for incrível, é horrível. E aí vem um medo enorme de falhar. Então, eu deixo de fazer algo que eu tenho medo, que eu não tenha total condição de falar assim, eu posso fazer isso. Então, é aonde eu posso estar aí me travando. Outra é intolerância à incerteza, dificuldade de tomar uma decisão, Marcelo. Por um exemplo, eu quero me separar, mas eu não tenho certeza se isso é o melhor para mim. Então, eu vou procrastinando essa separação. Vai adiando isso. Vou adiando isso. A falta de energia, se eu não estiver muito bem, eu não vou fazer. E a falta de capacidade, quando eu acho que eu não sou boa o suficiente para isso. Então, aqui, esses motivos, na verdade, assim,
Essas crenças procrastinadoras, Marcelo, ela faz com que o indivíduo, ele não tenha consciência nesse momento, não é claro para ele apenas acredita nesses pensamentos, é onde ele faz com que ele se distancie daquela atividade, daquela tarefa importante. Lembrando que essa atividade, Marcelo, por que causa esse distanciamento? Porque é algo chato, é algo que eu não quero fazer. Eu tenho a necessidade de fazer, mas eu não quero fazer. Mesmo sendo prioridade. Mesmo sendo prioridade. E aqui que eu quero trazer outro exemplo, que é, você tem um desconforto. Quando você tem um desconforto em fazer, mesmo sendo prioridade, você coloca no piloto automático aí, e aquela questão, a intolerância do desconforto, então eu não faço. Aí nós vamos para o terceiro ponto da procrastinação. E aqui já se torna consciente. São as desculpas, são as justificativas. Por que que eu não vou fazer isso? Faço depois, como eu disse para você agora há pouco, então eu vou dar uma palestra, mas depois eu faço. Depois eu preparo esse material, porque eu gosto muito de falar, mas eu não gosto de preparar, entende? Então depois eu faço. Outra questão é, tenho outras coisas para fazer, eu coloco outras coisas mesmo que não são importantes no lugares. Eu não tenho tempo para isso, então eu vou colocando justificativas para que eu não faça aquilo que eu preciso. E aqui já se torna consciente, Marcelo. Então, neste momento, eu já sei que eu estou procrastinando e sabendo que eu posso aqui ter resultados negativos. Então, o que a gente acaba fazendo? A pessoa que é muito procrastinadora e se percebe nessa procrastinação, ela gosta de colocar atividades no lugar como na vida social. Deixa eu sair com meus amigos sábado à noite, depois eu preparo. Eu já trabalhei a semana inteira, então deixa eu sair. Diversão, deixa eu assistir um filme que eu gosto, deixa eu fazer movimentos que eu tenho prazer, fazer qualquer outra coisa que não seja aquela sua prioridade. Atividades que me trazem um alívio de imediato. Sabe o que pode entrar aqui? Álcool, bebidas alcoólicas, comida, droga, qualquer vício que faça você ter um alívio imediato para que você não faça. É grave? É sério. É sério. É um estado. Por quê, Marcelo? O que acontece nesse movimento é que, vamos pensar, você trabalha aqui na empresa, você precisa colocar uma reportagem no ar, mas você vai deixando para mais tarde e acabou o dia, você não colocou. Mas espera aí, você teve o seu fornecedor, o seu patrocinador, ou né, como que eu posso falar? O seu cliente, e você não colocou aquilo no ar, deixando para depois. Então, isso isso vai tendo um peso muito grande, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional. De 70% a 90% dos alunos, os estudantes, são procrastinadores. Nossa, isso é sério, porque eu preciso entregar trabalhos, provas, eu preciso estudar para que eu me torne. Adiando isso. Exatamente. Né? 20% dos adultos são procrastinadores crônicos. Isso faz com que a pessoa entre em sofrimento grande, Marcelo. Só que por que ela sabe de tudo isso e continua procrastinando? Porque a consequência positiva desse alívio imediato de não ter feito, ela vem primeiro e mais forte do que a consequência negativa, que são os problemas que você vai ter por não ter feito aquela tarefa, aquela atividade. Entendi. Então, por isso que essa pessoa, esse indivíduo, ele entra num processo que a gente pode dizer de ruminativo, continua sempre procrastinando algo que ela não quer fazer, que ela não gosta de fazer, para colocar qualquer outra coisa que ela tenha prazer. E para resolver? Para resolver é começar a identificar esses movimentos que eu falei. Quando você começa a dar desculpas demais, faça uma lista, planeja o seu dia. E se aquilo é importante, faça um compromisso. Não é tão fácil, mas faça um compromisso, é treino. Como tudo na vida é treino, isso também trabalhar a procrastinação também é um treino. Sim. Você vai, então, colocar como prioridade o que é importante em primeiro. Tudo que é mais difícil, Marcelo, coloque em primeiro. E depois aquelas atitudes, atividades mais prazerosas para o final, para que você não canse e você desista. Coloque na sua mente qual vai ser a consequência negativa se você não fizer. Vou pegar esse exemplo que eu dei da minha palestra. Então, se eu não me preparo para ir falar com os alunos, por exemplo,
Eu vou chegar lá, eu vou ficar insegura, eu vou ter medo de falar algo errado, ou que eu não confirmei, ou que eu não estudei. A minha palestra pode ser um fiasco porque eu não passei segurança. Então, olha a consequência. Essa é a minha profissão. E, de repente, eu perco a credibilidade de falar sobre esse assunto porque eu não me preparei antes. Entendi. Então, assim, começa a colocar na ponta do lápis quais são essas consequências negativas. E não deixando essa positiva, que é o alívio imediato, tomar conta. E diante da dificuldade, procure ajuda. Exatamente. Porque, como eu disse, são 20% crônicos. Esses crônicos é muito grave, Marcelo, porque ela deixa muitas coisas da vida pessoal e profissional de lado e ela está em sofrimento. Ela está tendo percas disso tudo. Então, busca ajuda e primeiro você começa a entender esses motivos por quais você está procrastinando. Ótimo o nosso tema de hoje, aliado à boa lembrança desta palestra que você proferiu na última segunda-feira no Badran, foi isso? Exatamente, no Badran. Boa, hein, Roberta? Para algumas turmas lá, informática, segurança do trabalho, administração. Foi muito bacana e nós falamos daquele assunto que eu venho trazendo sempre, que é a ansiedade, o quanto isso está no ranking, né? A ansiedade e principalmente nessa vida dos estudantes. Está com a agenda aberta para novas palestras? Estamos com a agenda aberta, inclusive dia 29 teremos outra lá, para outra turma, e agendas abertas para qualquer assunto sobre saúde emocional, transtornos mentais, que é importantíssimo nós levarmos informações e conscientização à população. Ótimo. Contato com a Roberta pelo Instagram. @psi_roberta_m_pierazzo e telefone 16 992500963. Roberto, obrigado pelo nosso Papo Saúde desta quinta-feira, excepcionalmente hoje. Exato. Retomamos com o Papo Saúde na próxima quarta. Roberta, muito obrigado, boa Páscoa a todos. E como eu sempre finalizo, o seu reconhecimento e a sua valorização começam em você. Então, comece esse movimento do autoconhecimento e se identificando. Se não conseguir sozinho, busque ajuda. Um grande abraço. Roberta Malta Pierazzo, Papo Saúde.